narrado por um evangelista, e não observamos o que os outros evangelistas falaram. E aí ficam algumas lacunas, que às vezes nós não conseguimos compreender plenamente aquilo que a mensagem está trazendo ao nosso coração. Uma das coisas que eu fiquei pensando ao ler esse texto, que eu já li muitas vezes, é por que, irmãos, que Jesus se afastou deles, dos discípulos. Por que Jesus se afastou deles? Então, lendo alguns outros textos que os outros evangelistas narraram, Mateus, por exemplo, e Marcos, eu percebi algumas coisas. E às vezes nós também, em alguns momentos, nós sentimos um pouco de solidão, né? Referente a Deus. E pensamos assim, Deus, estou falando de Deus, estou falando de Jesus, né? Ele é Deus. Ele se afastou, Ele não está presente, Ele não está comigo agora, Ele não está me ouvindo, né? Isso é comum a gente falar. Agora, esse texto aqui, que nós lemos, a Bíblia diz que quando já era tarde, a palavra tarde aqui é noite, porque os judeus aqui, eles, nos dias de Jesus, eles dividiam o dia e a noite. Por exemplo, a noite era dividida em 4 vigílias, que é uma vigília romana. Antes do Império Romano predominar, eles dividiam em 3 vigílias só. Depois que o Império Romano começa a predominar sobre a Palestina, ali sobre o território da Judéia e toda aquela região, eles começaram a dividir agora em 4. Essas vigílias, elas eram das 6 da tarde às 9 da noite, das 9 da noite à meia-noite, segunda vigília, da meia-noite até as 3 da manhã, terceira vigília, e das 3 da manhã até as 6 da manhã, quarta vigília. Porque para os judeus, irmãos, eles não contam também como nós assim, manhãs e tardes. Segundo o que nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 5, para eles é tarde e manhã, um dia. Então para nós tudo se começa de manhã, né? Para eles começa à tarde, porque o novo dia para eles, o novo dia começa com o pôr do sol. Então quando se põe o dia, inicia-se um novo dia, no pôr do sol. Então para nós começa tudo de manhã, para eles começa tudo na tarde. Então a tarde que a Bíblia está narrando aqui é a noite. A Bíblia diz no versículo 17 que entrando no barco foram para o mar em direção a Cafarnaum e já estava escuro, quer dizer, é noite. E a Bíblia diz que Jesus ainda não tinha vindo até eles. Então a primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos, é que quando Jesus não está conosco, fica escuro, porque Ele é a luz. Nós já aprendemos aqui, né, nas outras lições aqui, nas terças-feiras, quando eu estava falando sobre, quando Deus disse, haja luz e houve luz, já em Gênesis, Ele está falando da presença de Jesus, o resplendor da glória de Deus. Então escuro, que é dificuldade, noite, significa apertos, dificuldades, tribulações, falta de espaço, é falta de Jesus. A presença de Jesus, ela nos dá direção. Então quando Jesus não está, irmãos, fica escuro. E existe muitas pessoas que estão na escuridão, porque ainda Jesus não está com elas. Alguns, porque não quiseram recebê-lo ainda, tiveram a oportunidade de recebê-lo, mas ainda não quiseram. Quantas pessoas que estão passando por momentos de escuridão, falta de direção, porque Jesus ainda não está presente. Jesus precisa estar no barco conosco. Ainda que eu já ensinei aos irmãos aqui, que o fato de Jesus estar conosco no barco, não nos ausenta de tempestades, de tribulações,
de angústias. Mas quando Jesus está conosco, a direção é certa, né? E hoje ainda estávamos falando, né? Conversando com alguns irmãos pelo Zap e falando que realmente algumas pessoas, eles só se aproximam de Jesus, só chamam Jesus quando está na dificuldade, quando está com problema. Aí eles querem oração, eles lembram de Jesus, eles querem Jesus. Muitos só chamam Jesus no momento da dificuldade. Então, irmãos, Jesus precisa estar perto de nós, e nós precisamos estar perto dele, porque às vezes ele quer estar perto de nós, mas nós não queremos estar perto dele. Então aqui, irmãos, algumas lições que eu quero mostrar para os irmãos também, além de que a primeira lição, quando Jesus não está, fica escuro. Já passou por alguma escuridão assim? Alguma dificuldade? Algum momento que você não conseguiu enxergar a direção? Parece que tudo estava obscuro, não tinha saída. Olhou de um lado, olhou de outro. Onde Deus está? Está escuro. Talvez Jesus estivesse observando, mas nós é que não conseguimos perceber ou chamá-lo no momento certo. Outra coisa que eu percebo aqui é que quando alguém sai na frente de Jesus, adiante de Jesus, ele não vai conseguir chegar no destino. Se sair na frente, irmãos, foi o que aconteceu com eles. Ainda que foi proposital, que Jesus foi para o monte orar e mandou que eles saíssem na frente. Mas quando eu saio na frente de Jesus, eu não posso sair nem muito atrás e não posso sair na frente. Eu tenho que sair junto com ele. Os meus passos precisam estar paralelo com os passos de Jesus. Eu preciso andar segundo a direção dele, segundo a luz dele. Ele precisa estar do meu lado. A Bíblia diz que um dia, quando Moisés precisava sair com o povo, e ele estava em dúvida, temeroso, e Deus disse para ele assim: faz o seguinte, Moisés, eu vou mandar um anjo ir com você. E ele respondeu: se a tua presença não for comigo, eu não irei, Senhor. Eu não quero anjo, eu não quero ninguém mais, eu quero o Senhor comigo. Só o Senhor é a minha luz, só o Senhor é a minha direção, só o Senhor é o meu refúgio, só o Senhor tem o que eu preciso. Só Jesus, irmãos, pode nos orientar no caminho. E a Bíblia diz que eles saíram, né? Não tem um texto na Bíblia que diz assim: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não dá. Tem um hino que diz: sem Jesus não dá. Pode ter cantor no congresso, pode ter pregador de renome, mas se Jesus não estiver, a festa é vazia. Se a presença de Jesus não estiver, nós não conseguimos, irmãos, sentir nada, porque Jesus é a nossa esperança, a nossa direção. E as decisões precipitadas que às vezes nós tomamos, é porque nós queremos sair na frente. A Bíblia fala de um personagem no Antigo Testamento, o nome dele é Zadok, filho de Aimás. A Bíblia diz que ele saiu na frente, correndo. Ele queria levar uma notícia para o rei Davi, que o filho dele tinha morrido, mas ele não sabia a notícia, ele não conhecia a notícia para dar. E aí Joabe disse para ele: você não pode sair, porque você não tem a notícia. A mensagem não está com você, está com aquele ali, ó, o Cuxita, veio de Cuxi. Não, mas eu quero sair. Mas você não tem a mensagem. Saí correndo na frente. E ele disse: mas eu quero ir. Joabe falou: então vai. E ele correu, passou na frente do Cuxita, que tinha a mensagem. Mas quando chegou no palácio, ele não sabia o que ele fazia, porque ele não tinha mensagem. Não adianta sair na frente, precipitar. Nós não podemos sair na frente, tomar decisões somente quando nós sentimos a presença de Jesus e sabemos que é a hora certa. Porque se nós sairmos na frente dele, então nós não chegaremos. Agora, uma coisa eu digo para vocês aqui nessa noite: se vocês estão com Jesus, se vocês estão seguindo a orientação dele,
se Jesus está conosco, de próximo de nós, e se Ele é a nossa referência, se Ele é a sua palavra, é a nossa direção, nós chegaremos no destino. E o nosso destino não é aqui, o nosso destino é a pátria celestial. O nosso destino é morar com o Senhor para sempre. Nós não estamos aqui fazendo cultos, em poucos, outra hora um pouco mais, fazendo evangelismo, vindo nos cultos de ensino, batizando as pessoas, fazendo casamento, para que as pessoas fiquem morando aqui. O nosso objetivo é morar com o Senhor para sempre. A irmã Roberta já leu aqui, passa rápido. A nossa esperança aqui ela é vazia. Esse mundo não tem o que nos oferecer, é curta a duração nossa aqui. Somos peregrinos, estamos aqui de passagem, vai durar muito pouco a nossa estadia aqui. Nós não temos cidade permanente, o nosso reino é do céu, o nosso reino não é desta terra. A nossa pátria não é o Brasil, a nossa pátria não é os Estados Unidos da América, a nossa pátria não está no continente europeu, nem no continente africano, a nossa pátria não está na Oceania, a nossa pátria é celestial. Para isso, precisamos de Jesus conosco. Glória a Deus. A Bíblia diz, vamos dar uma olhadinha num texto paralelo com esse, está em Marcos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 6, o versículo 45, observem, capítulo 6, do Evangelho que escreveu Marcos, o versículo 45, diz assim, glória a Deus, e imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco, e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Observem, quem obrigou eles a entrar no barco? Jesus. Mas não pode ir na frente de Jesus, mas ele mandou. Ele mandou, irmãos, porque aqui ele está ensinando lições para eles. E uma das lições é essa, que eu não posso ir na frente dele. Ele está mandando para testá-los, para ensinar eles. Quando a Bíblia diz imediatamente, talvez na tradução de vocês aí, está escrito logo, né? Provavelmente logo. Mas imediatamente é uma linguagem militar, principalmente Marcos. Ele usa muito essa palavra imediatamente porque ele escreve para os romanos. Então ele usa a palavra imediatamente, estar pronto, obedecer. Quando o comandante do exército diz, faça isso, imediatamente o soldado obedece. Nós é que às vezes dizemos assim, eu sou soldado de Cristo, eu sou do exército do céu, eu sou do exército celestial, eu sou das fileiras de Jesus, eu sou do exército que um dia vai morar no céu. O meu comandante é aquele que não perde batalha, mas quando ele diz faça isso, às vezes nós não queremos obedecer, como diz um certo pregador americano, que ele diz, Deus dá ordem ao grande meteoro e ele obedece, Deus dá ordem ao leão e ele obedece, Deus dá ordem ao mar e o mar obedece, Deus dá ordem ao ser humano e ele não quer obedecer. Ora, nós não somos do exército dele? Então como que nós somos do exército? Do reino de Deus, e não queremos obedecer às ordens dele? A Bíblia diz que ele diz imediatamente, Jesus obriga que eles deveriam sair na frente. Irmão, nós não vamos chegar em lugar nenhum sem Jesus. Se você ainda não conhece Jesus, só de ouvir a história dele, não, eu já conheço a história dele, ele é o filho de Maria, eu ouvi falar dele que ele morreu numa cruz. Mas se você ainda não é servo dele, se você ainda não obedece ele, hoje é uma noite oportuna, é especial. A mensagem do Evangelho está sendo pregada, é noite de boas novas, noite de salvação. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, de uma vez por todas: Jesus não precisa do nosso barco, viu? Por isso que ele não entrou no barco com os discípulos. Eles já estavam longe. Aquela medida que nós lemos aqui lá, que fala estádios, de 25 a 30 estádios,
dá aproximadamente 4.600 metros, quase 5 quilômetros, que eles já haviam entrado para dentro do mar. Embora o mar aqui é um lago de água doce, mas é profundo. Ele tem quase 30 quilômetros de extensão. É um lago profundo. E Jesus agora está olhando para eles no monte. Pensava eles que Jesus não estava vendo, mas lá do monte Jesus estava olhando e observando tudo. Eles estavam quase 5 quilômetros já dentro do mar. Jesus não precisa do nosso barco. Quem precisa de Jesus somos nós. Tem pessoas que pensam que faz favor, né, de vir à igreja. Outros pensam assim: se eu não fizer, essa obra vai parar. Já passou pessoas por aqui, irmãos, que pensaram que ia parar essa obra porque eles saíram. Já passou. Os irmãos sabem que é comum às vezes, é muito comum, quando alguns problemas acontecem na igreja. Não estou falando da igreja aqui local, estou falando geral. Existem pessoas que às vezes eles têm a audácia de pensar que se eles não contribuir com a igreja, eu já sei, eu vou fechar minha mão e não vou contribuir, porque aí vai parar a obra. A obra de Deus não para. A obra é de Deus. A obra não é minha. A obra não é dos pastores. Tem um dono. O nome dele é Jesus Cristo. Ele não precisa do nosso barco. Quem precisa dele somos nós. O Deus é Ele, o Senhor é Ele, quem manda é Ele, quem tem o poder é Ele, quem faz é Ele, quem delimita as coisas é Ele, quem estabelece tudo é Ele, quem bate da mesa da decisão é Ele, quem salva é Ele, quem cura o enfermo é Ele, quem levanta aquele que está caído é Ele, quem fortalece aquele que está fraco é Ele, quem dá direção para aquele que está errante no caminho é Ele, quem revela a sua vontade para aquele que está sem direção é Ele, quem fala e dá esperança para aquele que está perdido e sem esperança é Ele. Logo nós precisamos entender, nós precisamos dEle, precisamos estar diante dEle, nós que somos os pequenos. O grande é Ele, o Senhor é Ele, o Rei dos Reis é Ele, o que cura a enfermidade é Ele. Você que me ouve na internet aí, Deus não precisa de você, você que precisa dEle, e nesta noite Ele está te chamando. Se você ainda não conhece Ele, entre no barco com Ele, a sua vida vai ser mudada. Glória a Deus. Irmãos, Jesus estava olhando para eles. Ele está dizendo aqui para nós nessa noite que Ele não precisa do nosso barco. Se Ele entrar no nosso barco, é misericórdia, viu? Se Ele entrar no nosso barco, misericórdia. É porque Ele foi misericordioso, porque Ele não precisa do nosso barco. Ele é o Senhor de tudo. Ele manda o vento e o mar se aquietar, e o vento e o mar se aquietam. A Bíblia diz, nesse momento aqui, que eles começam a passar por uma turbulência. O mar ficou revolto. Agora eu fiquei pensando uma coisa aqui, irmãos. Eles estavam ali no barco, e tinha Pedro junto. Ora, quem é o apóstolo Pedro, antes de ser apóstolo? Alguém que conhecia o mar, pescador, experiente, conhecedor das intempéries do mar, daquela região, que é uma região que à noite esfria muito, e durante o dia esquenta demais. Então os montes que estão em volta ali desse lago de Genezaré, Mar da Galileia, inclusive o Monte Hermon, que é o mais alto, diz o Salmo 133, que à noite esfria tanto que cai neve no cume dele. E quando é de dia, 50 graus de calor. Então acontece choques de massas de ar frio e massas de ar quente, forma tempestades ali. Pedro sabia, ele conhecia aquela região, mas mesmo assim eles começaram a ter problemas. E Jesus está mostrando para eles: não é a experiência de vocês, não é as habilidades que vocês têm. Está falando conosco aqui nessa noite. Não é a tradição que você tem, não é a capacidade de gerenciar crises, ou de resolver problemas, ou de sair de situações adversas. Se Jesus não estiver conosco, se Ele não estiver nos orientando, se a boa mão dEle não estiver nos conduzindo, haverá momentos que a nossa experiência não vai resolver,
haverá momentos que a força do nosso braço será pequena, haverá momentos que a nossa capacidade de enxergar o léu também será pequena. É necessária a intervenção dEle, é necessária a presença dEle, é necessário que Ele nos dê a direção. A Bíblia diz em Filipenses 4:13, todas as coisas eu posso, naquele que me fortalece. Em quem? Na minha experiência? Na minha capacidade? Não, mas eu resolvo. Eu sou santo, eu resolvo. Eu sou até mais santo que os outros, né? Mas haverá momentos que nós precisaremos consultar Ele. Mas eu posso fazer, eu, pastor Mauro, posso, porque eu sou formado em teologia, né? Tem vários cursos de teologia. Eu posso fazer, eu vou conseguir. Coitado, né? Se não fosse Deus, irmãos, me sustentar até aqui, eu não estaria mais de pé. Se não fosse Ele me esconder várias vezes, que eu falei para os irmãos aqui, no esconderijo do Altíssimo, eu já não estava mais aqui. Se não fosse Ele me sustentar aqui em colina, eu já não estaria mais em colina. É porque Ele tem me dado direção, tem me sustentado. Volte para o capítulo 6 de Marcos. Vamos dar uma olhadinha no versículo 48. Esse texto é paralelo com o texto de João. Os dois são no capítulo 6, né? Marcos 6, 48. Olha o que a Bíblia diz aqui, que interessante. A Bíblia diz no 48: e viu os fatigados, cansados, a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Irmãos, perceberam que Jesus vai se aproximar deles, justamente entre 3 e 6 da manhã? Olha que interessante. Esse momento é o pior momento, meus irmãos, da jornada de um ser humano que está acordado. Quem trabalha à noite, sabe o que eu estou falando. Entre as 3 e as 6, é o momento de mais sono, de mais cansaço, de mais fadiga. É o momento que a nosso reflexo começa a ficar já comprometido. E eles estavam cansados de remar. A Bíblia diz fatigados, nessa tradução que eu estou lendo. E a Bíblia diz que o vento era contrário. Irmãos, o que pode ser um vento contrário na nossa vida? Tanta coisa, né? Decepções, frustrações, pessoas maus, falta de alguma coisa, problemas que nós passamos no cotidiano, problemas mal resolvidos, emocional, frustrações que alguém fez nós passar, tudo isso, momentos de enfermidade, como o nosso irmão Danilo está passando, mas ele sabe que Jesus está no barco. Então, irmãos, tudo isso são ventos contrários. E a Bíblia diz que a noite aproximou-se. Noite fala de dificuldade. E Jesus agora vem andando por sobre o mar. E é interessante no versículo 48, que a Bíblia diz que Jesus queria passar-lhe adiante. Ele saiu por último, mas chegou primeiro. Jesus queria passar adiante, fez que passava adiante. Isso aqui é comum em Jesus, viu? A Bíblia diz em outra passagem, lá em Lucas, que quando ele estava no caminho de Emaús, ele se apresentou para 2 discípulos, que estavam tristes e abatidos, e quando eles foi chegando na casa, ele fez que passava adiante. Como que Jesus sai depois e agora ele, olha quem é Jesus, irmãos, ele fez que ia passar adiante, saiu por último, mas está passando na frente deles, para mostrar para eles que ele não dependia do barco. Jesus não precisa correr, irmãos. Jesus não precisa de veículo. A Bíblia diz na sua ascensão, quando ele subiu ao céu, não precisou de elevador, não precisou de helicóptero, não precisou de escada rolante. A Bíblia diz que ele foi subindo e desapareceu numa nuvem. Jesus é Deus, Ele pode estar no lugar que Ele quiser, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele pode resolver qualquer situação, Ele pode trabalhar da maneira que Ele achar que deve, Ele pode fazer como Ele quer. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele não precisa consultar os homens, Ele não precisa entrar em avião, Ele resolve a qualquer momento que Ele quiser. Fez que passava adiante, passar adiante. Será que Jesus está pensando, hein? Jesus, irmãos, Ele é o Senhor absoluto da situação.
Senhor absoluto. Jesus é o condutor do nosso barco. Se você ainda não tem Jesus conduzindo o teu barco, hoje é noite oportuna. Deixa Jesus conduzir. O problema é que às vezes nós queremos conduzir. Você sabia que a arca de Noé não tinha motor nem leme? Sabia que não tinha leme? Quem conduziu a arca de Noé, irmãos? Sem motor e sem leme. O leme é que dá a direção. E a Bíblia diz que choveu 150 dias. Não, choveu 40 dias e 40 noites. A água predominou 150 dias, 6 meses de água. E de repente, a arca pousou sobre o monte Ararat. Quem fez isso? Quem conduziu? A arca não tinha, ela só tinha uma janela para cima. E a Bíblia diz que Deus conduziu essa arca. Ele é o condutor do barco. Ele conduz sem leme. O problema é que nós queremos pegar o leme às vezes, fazer do nosso jeito, e aí sai a caca. Sabia? Quando nós queremos fazer do nosso jeito, aí problema, dificuldade. Nós entendemos aqui, irmãos, que Jesus realmente estava testando esses discípulos, porque numa outra passagem, que não é essa passagem aqui, nenhuma dessas que nós lemos, eles passaram por um outro momento de tempestade nesse mesmo mar, nesse lago, e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na polpa do barco numa almofada. Mas quando eles acordaram Jesus, ele disse assim: cala-te vento, aquieta-te mar. Por que Jesus não fez a mesma coisa aqui, irmãos? Por que Jesus não mandou o vento e o mar se aquietar agora? Se ele é o dono de tudo, se o mar tem que obedecer ele? Porque a tempestade não estava fora, a tempestade estava dentro. Entendeu? Não era para o lado de fora a tempestade era do lado de dentro. Às vezes, irmãos, Deus vai acalmar o mar, mas às vezes Ele vai precisar acalmar o marinheiro. Entendeu? A tempestade estava no coração deles. Isso é a pior tempestade que existe dentro de nós. O ser humano tem incêndios e tempestades dentro deles. Não é o vento e o mar que estava fora, é o vento e o mar que estava dentro deles. Ele não vai repreender o mar. Aqui não. E a Bíblia diz, irmãos, que eles estavam tão apavorados, tão perplexos, que eles começaram, quando Jesus vai se aproximando, eles começaram a pensar que era um fantasma. Ficaram temerosos. Ora, crendo em fantasma, nem sempre, irmãos, preste atenção no que eu vou falar, a tempestade é feita pelo diabo, viu? Nós temos esse negócio, né? O diabo. Eu já falei aqui que o diabo existe, ele é real. Mas sabe quem às vezes faz a tempestade? Nós mesmos. Você já viu um ditado que tem fora que fala assim: fulano está fazendo uma tempestade num copo d'água. Às vezes nós fazemos numa colher de água. Nós fazemos a tempestade. E aí a tribulação vem, não é? Observem o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz, voltando para João, observem comigo. João capítulo 6. A Bíblia diz, no versículo 21: então, de boa vontade, o receberam no barco, e imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. Aí vai falar logo, mas é imediatamente a tradução mais correta. Ora, eles receberam Jesus de que forma? Como está escrito na sua Bíblia aí? Boamente, bom grado, né? Receberam Jesus no barco, de boa vontade. Você está pronto hoje para receber Jesus de boa vontade no teu barco?
Está pronto? Você quer que Jesus faça parte da sua vida? Receber Ele, porque o teu barco vai chegar no destino. Quando Jesus entrou no barco, que eles receberam Ele, imediatamente, não é depois, não é amanhã, não é daqui 10 minutos, o barco chegou. Acho que eles nem perceberam. Estava tão com medo, pensando que algo vinha do fantasma, como nós, o fantasma para nós pode ser o diabo. Jesus entra no barco. Quando Jesus entra no barco de alguém, imediatamente ele recebe a salvação, imediatamente ele recebe a esperança, imediatamente ele recebe a transformação da vida, imediatamente ele recebe a remissão dos seus pecados, imediatamente ele é transformado, porque Jesus tem esse poder. Não é a religião, é Jesus Cristo. A Bíblia diz que então, imediatamente. Abra sua Bíblia em Mateus 14, 28. Estou indo para o fim já. Glória a Deus. Que interessante, né? Mateus 14, que é a mesma, é paralelo com esse, a mesma passagem, né? Só que narrado por Mateus. Olha o que a Bíblia vai nos mostrar. 14 de Mateus, versículo 28. Diz assim: e Pedro respondeu. Eu vou ler o 27 também. No 26, olha que interessante. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, eles se perturbaram, dizendo: é um espírito, e gritaram com medo. Lá fala fantasma, né? Aqui fala espírito. Imagina os gritos, irmãos, desses homens dentro do bar. Você já gritou de medo às vezes? Eles gritaram. Diz que mulher que é medrosa, né? Mas aqui foram os homens. Gritaram de medo, é um espírito. No versículo 27, 26. E quando, 27, mas imediatamente Jesus falou com ele dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu: se és tu, se. Quando eu falo se, é porque eu estou duvidando. Se é subjetivo, é condicional. Se é o Senhor, manda eu ir andando sobre as águas. Quer dizer, Pedro está dizendo: se for o Senhor, eu ando sobre as águas. Se não for o Senhor, eu não ando. Ora, se, o que você acha? Será que é Jesus que está falando conosco aqui agora? Se não for Jesus, hein? Será que isso não é uma palavra do pastor Mauro, não? Se for Jesus, essa palavra tem que ser real, né? Se é o Senhor, manda eu ir andando. Se for o Senhor, eu ando sobre as águas. Se não for, eu não ando. Mais uma coisa que eu aprendo: se Jesus não estiver conosco, nós não temos a capacidade de andar sobre a tempestade, sobre o problema. Agora, irmãos, quando a gente vai ler esse texto um pouco mais, a gente vai perceber o seguinte: se és tu, eu ando, né? Por que se és tu? Porque eu tenho certeza que se o Senhor tiver, eu não vou afundar. Pedro tinha medo de afundar. Jesus fez ele andar sobre as águas e fez ele afundar também. É só continuar lendo o texto que ele afunda. Tem um momento que ele para de olhar para Jesus e olha para a água, ele começa a afundar. Aí ele: Senhor, tem misericórdia de mim, estou afundando, pereço. Aí Jesus toma ele pela mão: homem de pouca fé. Está vendo como que as pessoas só chamam Jesus quando precisa? Meu sobrinho, meu irmão, meu pai, meu avô está doente, orem por mim. Só quando precisa. Mas passou a crise, eles vão embora. Como a Bíblia fala sobre 10 leprosos que Jesus curou. A Bíblia diz que só um dos 10 voltou para agradecer. Só um. Jesus perguntou: cadê os outros? Não vieram. Só nos aproximamos de Jesus quando precisamos, quando o caos está instalado, quando a perplexidade bate na nossa porta, quando a nuvem negra se instala sobre a nossa jornada. Mas nós precisamos estar sempre com Ele. Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará.
não é visitar lá o esconderijo do Altíssimo, é estar sempre com Ele, sempre com Ele. Jesus precisa fazer parte da nossa jornada, da nossa caminhada. Nós temos que falar para Ele: fica conosco, Senhor, sempre. A Bíblia, irmãos, mostra que Jesus entrou no barco com eles, a bonança chegou, imediatamente. Olha o que é a presença de Jesus, né? Imediatamente. É como se fosse, irmãos, você já viu uma pessoa com hemorragia? Eu já vi, grave, hemorragia terrível, vai morrer, e de repente o médico chega, ou alguém faz um compressivo ali, ou dá um medicamento, alguma coisa, e imediatamente aquela hemorragia cessou. É isso que Jesus faz, é na hora. Quando Ele coloca a mão, irmãos, é na hora. Quando Ele entra no barco, imediatamente nós chegamos. Eu vou perguntar e vou orar: aonde você quer chegar? Qual é o teu destino? Para onde você está indo? Nós estamos querendo chegar no céu. Onde é o teu destino? Você já pensou nisso? Essa vida aqui não morreu, acabou não. Ela continua do outro lado. O mundo espiritual. Para onde você quer ir? Hoje é noite oportuna. Convide Jesus para entrar no barco. Coloque-se de pé, por favor. Glória a Deus. Tem alguém nessa noite que ainda não tem Jesus, mas quer ter, quer fazer parte? Dê um sinal com a mão. Tem alguém? Nós vamos orar. Quer convidar Jesus para entrar no seu barco? Hoje é uma noite oportuna. Glória a Deus. Imediatamente, Jesus não é como um paliativo, fica para depois, né? É logo. Glória a Deus. Você na internet aí também, alguém que está assistindo, se você não tem Jesus ainda, você pode, quando eu estiver orando, falar com Ele, para que Ele possa escrever o teu nome no livro da vida, para você ser chamado de filho. Só o Evangelho tem o poder de transformar a pessoa. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te louvar, te agradecer por essa noite, pela oportunidade que o Senhor preparou de nós estarmos aqui cultuando o teu nome. Quero pedir que o Senhor continue sustentando essa igreja, o teu povo, as famílias aqui representadas, e que o Senhor possa cada dia nos fortalecer. Que o Senhor esteja no nosso barco, que o Senhor conduza a nossa embarcação, Senhor, e que o Senhor possa nos conduzir ao porto seguro. Glória a Deus. Quero apresentar mais uma vez o irmão Danilo. O Senhor possa restaurar a saúde dele na autoridade do nome de Jesus. Abençoa cada um de nós, dá-nos uma noite de bênção, de paz. As pessoas que estão na internet, continua conosco, Senhor, conduz o nosso barco, em nome de Jesus, amém. Podeis tomar o vosso assento. Vamos terminar já, né? Colocar uma vírgula. O trabalho continua.